Abra comigo aí sua Bíblia. Eu quero te canalizar para esse nome, por causa do tema de hoje, do tema geral de hoje, que é cura divina. E você talvez tenha colocado a sua esperança naquilo que o médico tem dito, naquilo que você tem percebido dos próprios sintomas que te perturbam. E de vez em quando, até eu que sou pastor, e leio a Bíblia e creio na Bíblia, penso que os sintomas têm mais poder do que o que a palavra diz. Mas quando a gente vai para a palavra, quando a gente presta atenção no que Deus diz na palavra, a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Ou a gente crê no que Deus diz, ou a gente toma como verdade a palavra dele e age contra o mal, ou a gente então se rende aos sintomas. Então eu quero te falar de algumas coisas hoje sobre cura, coisas que você já conhece, mas coisas que vão renovar em você a sua fé, não na cura, nem na pregação, mas no nome de Jesus, porque o nome de Jesus pode fazer qualquer coisa que você imaginar. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, e a Bíblia diz assim. Quem achou aí? Amém? Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, em meu nome, cadê? Me perdi aqui. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse texto me chama muita atenção. Lá no versículo 19 e 20 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Jesus já estava no final do ministério dele, e os discípulos já haviam passado por um treinamento em vários aspectos da sua liderança ao lado de Jesus, mas faltava a conclusão daquele treinamento. E Jesus então dá a chave para eles. A chave para eles não era só a experiência que eles ganharam ao longo da caminhada com Jesus. A chave para eles não era também algumas evidências que eles viram acontecer durante o tempo que eles estiveram acompanhando Jesus, ou quando eles saíram de 2 em 2 com os 70, ou com aqueles grupos que Jesus separava para visitar as casas e proclamar cura e libertação. Mas a experiência, a chave para o ministério deles, para a vida deles, estava nesse finalzinho aqui, quando ele fala assim: em meu nome, em meu nome. E ele dá uma lista de coisas, ele fala: olha, estes sinais seguirão aos que creem. Então existem alguns sinais que seguirão aos que creem no nome de Jesus, e todos eles podem experimentar isso. E eu penso que a cura divina está aqui dentro. Em algum desses sinais, ou em todos eles juntos, você vai experimentar a cura divina. Se você conseguir perceber que a cura divina está relacionada com esses 5 sinais que Jesus fala que estão disponíveis por meio do nome de Jesus, você vai ver que a cura vai brotar por meio de um deles. Olha bem, o texto diz assim: e estes sinais seguirão, ou hão de acompanhar os que creem.
Ele não fala que esses sinais você tem que procurá-los em algum lugar. Onde tem esses sinais? Eu vou para lá. Tem um pastor que tem esses sinais, eu quero ele. Tem uma igreja que tem esses sinais, é lá que eu vou. Mas o texto diz que estes sinais hão de acompanhar os que creem. Então eu percebo que uma das coisas aqui fundamentais para o milagre de Deus na minha vida e na sua é crer. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Todos os sinais de Deus estarão próximos ou atrás de pessoas que creem. Se você não é uma pessoa que crê, não haverá nenhum sinal procurando você. Se você é uma pessoa que crê, até sem você fazer força, os sinais vão começar a correr atrás de você. Sem você querer, vai ter sinal atrás de você. E quais são esses sinais? Olha bem, o texto fala: em meu nome, ele vai falar uma lista, expelirão demônios. Por que ele coloca expelir demônios na lista de sinais? Existem muitas curas que estão travadas por causa de demônios. Muitos demônios provocam doenças, você já sabe disso. Jesus expulsou o demônio de pessoas que ficaram curadas instantaneamente. Para você ter uma ideia, eu tive pregando em muitas cidades do Brasil, em muitas igrejas, igrejas grandes e pequenas, em congressos, em conferências, até nas casas de pessoas, e praticamente em todos os lugares que eu preguei até hoje, Deus curou pessoas, praticamente em todos os lugares. Até aqui em Viçosa, nessa igreja, muita gente já foi curada. E eu fico pensando, onde estão essas pessoas? Elas estão, muitas delas, nos bancos, com vergonha de contar o que Deus fez. Mas independente delas terem coragem ou não de contar, o que eu quero te falar é o seguinte: em todos os lugares que eu já passei, o nome de Jesus curou pessoas. Então não depende do pastor, não depende da igreja, não depende da cidade, não depende de nenhuma outra coisa. Quando o nome de Jesus é clamado, os doentes são curados. Eu me lembro que uma vez eu preguei na cidade de Manhuaçu. Eu fiquei mais ou menos uns 7 dias pregando em várias igrejas da região aqui de Zona da Mata. Fui para Muriaé, depois fui para Espera Feliz, Divino, uma cidade chamada Divino aqui. Depois fui para Manhuaçu, e em Manhuaçu preguei em 3 ou 4 igrejas. Preguei até numa empresa, que era uma empresa que vendia café, saca de café. Tinha uma igreja que funcionava ali toda terça-feira à noite, e eu preguei lá. Mas teve um dia, numa quarta, quinta-feira, numa sexta-feira à tarde, tinha uma reunião nessa igreja, que vinha pessoas de todo tipo que você possa imaginar. Foi a reunião mais diferente que eu já participei até hoje. Vinha pessoas desempregadas, pessoas doentes, com as doenças mais esquisitas, e elas lotaram o templo, uma outra parte do templo, que era um templo muito grande, e tinha uma outra parte desse templo. Elas lotaram aquele templo às 3 horas da tarde, e era dirigido por umas irmãs dessa igreja, esse culto de cura. E aí eu comecei a pregar, e eu vi as pessoas se levantando do banco e falando: eu acabei de ser curado. E tinha um moço que entrou nessa reunião, um senhor de idade, um cego. Ele tinha um dos olhos dele cego, se eu não me engano, o esquerdo. E esse homem entrou e começou a pular e dizer que ele tinha sido curado. Quando ele começou a dizer que ele tinha sido curado, que ele estava vendo perfeitamente bem, uma outra pessoa disse que tinha um caroço enorme. Ela disse que era do tamanho de uma laranja na barriga, e ela também tinha sido curada. Daí a pouco levanta outro, e foram levantando pessoas, e eu fiquei olhando para aquilo tudo, e eu falei: gente, eu estou ungido hoje. E Deus falou comigo assim: é o meu nome que está fazendo tudo isso. Depois de muito tempo, eu preguei em Ipatinga, tem até um DVD com esses acontecimentos. O nome do DVD é Um Convite à Cura, e nesse DVD eu ministrei sobre cura, e tinha muitas pessoas doentes nesse culto, e lá no DVD você vai ver pessoas sendo curadas assim instantaneamente. E eu vi aquilo e eu falava: gente,
eu estou ungido hoje. E Deus falava: é o meu nome. O nome de Jesus tem poder. Uma vez eu fui pregar em Boa Vista, lá na igreja do pastor Sabá. Preguei num acampamento de jovens, preguei numa igreja lá na divisa do Brasil, lá no alto do Brasil com a Venezuela. Era a última cidade. Depois dessa cidade, assim, na entrada da cidade já tinha a fronteira com a Venezuela. E nós então, eu ministrei nessa igreja. A divisa do terreno da igreja já era Brasil e Venezuela. E quando eu preguei nessa igreja, eu cheguei lá na cidade numa quinta-feira, se eu não me engano. E nessa quinta-feira eu cheguei lá, tinha uma faixa escrita assim: Pastor Marcos de Belo Horizonte. Eu achei que eu fosse de Viçosa, mas falaram lá, de Belo Horizonte. E estava lá, campanha de curas e milagres, não sei o que, aquelas faixas de campanhas evangelísticas. E eu então cheguei lá e eu falei: gente, mas quem falou que esse pessoal que eu curo as pessoas, né? que eu faço alguma coisa assim? E aí eles levaram vários doentes, e Deus curou muitas pessoas. Mas teve uma pessoa que me chamou a atenção. Essa pessoa era uma mulher que tinha um câncer no seio, um tumor maligno no seio. Ela tinha exames que comprovava que ela tinha um tumor maligno no seio. E ela não apenas tinha exames que comprovava isso, mas ela estava com a cirurgia marcada para sexta-feira de manhã, lá em Boa Vista, onde ela seria operada. Já tinha uma equipe médica aguardando ela para ser operada na sexta-feira. E nós oramos para ela na quinta-feira à noite. Quando foi, na sexta-feira, ela pegou o carro, foi para Boa Vista com o pessoal. E quando ela chega lá, os médicos apalparam e não encontraram o caroço. E eles então tiraram outro exame e falaram: tem alguma coisa errada com esse exame anterior, que acusava que tinha um tumor enorme lá. E aí apalparam, não tinha, fizeram outro exame e não tinha novamente. E eles não falaram: essa máquina está com defeito. Fizeram outro exame. E aí o médico era venezuelano. E ele falava assim: milagros, milagros, milagros. Diz que ele gritava no corredor do hospital, dizendo que havia acontecido um milagre. Essa mulher pegou o exame anterior que ela tinha, que dizia que ela estava doente, pegou outro exame e o laudo dizendo que ela não tinha mais a doença. Quando foi na sexta-feira à noite, eu estava lá pregando ainda, ela chega com esse exame e fala: olha, o médico disse que houve um milagre, estou curada. Sabe, queridos, por que isso acontece? O nome de Jesus, ele tem poder. Ele diz: olha, em meu nome expelirão demônios. Nós precisamos expelir demônios de pessoas. Existem situações de enfermidade que a origem dela é demônios. E aí você vai ministrar e a pessoa diz: olha, Deus diz, não é doença física, essa doença é maligna. Sai o demônio e a doença também vai embora junto. Depois o texto fala assim, olha só: falarão novas línguas. A palavra é muito interessante porque quando o texto fala falarão novas línguas, faz parte de um sinal que segue os que creem no nome de Jesus e que é também a chave para a cura divina. É a chave para a cura divina. Falar em novas línguas é chave para a cura divina. E você fala: pastor, mas eu não falo novas línguas. Mas a Bíblia diz que todos os que creem falarão novas línguas. Todos que creem. Você não precisa me responder, mas eu te pergunto, sem que você me responda: você já fala em novas línguas? Se você não fala em novas línguas, creia para que você fale em novas línguas, porque isso aqui é uma chave de Deus para a cura divina. A Bíblia fala lá em Coríntios que aqueles que falam em outras línguas ou em novas línguas, esses realmente oram de fato. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Você sabe que para você comunicar com uma pessoa, você precisa conseguir falar a língua dela. Se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que falar o inglês. Se você não é capaz de falar o inglês, você tem que arrumar alguém que fale o português e o inglês, para que ele te entenda, traduza a sua linguagem, para que o outro entenda o que você está querendo dizer. Não é assim? No reino de Deus, a língua é a língua dos anjos. Se você ora a Deus em português, por exemplo,
Deus te entende perfeitamente, porque Deus entende todas as línguas. Mas muitas vezes você está falando em português, a sua mente está sendo alimentada e o seu espírito não. Sabia disso? É claro que toda oração tem valor. Se você fala, Deus me ajude, Senhor, abra a porta para mim, Ele entende. Mas quando você ora em línguas, é como se você estivesse usando um canal de comunicação de altíssima velocidade. E você entra em sintonia automática com Deus, porque é o seu espírito que está orando diretamente ao Espírito de Deus. Eu conheço a história de um homem chamado David Robson, que era um metalúrgico, se eu não me engano. E esse homem, eu creio que na década de 50 ou 60, Deus o chamou para o ministério de tempo integral, e ele não sabia o que fazer da vida dele. E então ele chegou o dia que ele decidiu sair do trabalho, porque ele entendeu que Deus queria que ele ficasse por conta da obra dele. E esse homem saiu do trabalho e foi para casa. E quando ele chegava em casa, amanhecia o dia, ele acordava às 7 horas da manhã e ficava tentando achar alguma coisa para fazer para ocupar as 8 horas que ele trabalhava todo dia. E ele começou a entender que Deus não o havia chamado para sair do trabalho e ficar 8 horas à toa. Ele falou, o que eu vou fazer? E ele falou, olha, eu vou então começar a orar. E ele começou a orar. Ele foi para um lugar, pegou a marmita dele, a garrafinha de café, e ele ia nesse lugar e orava de 7 às 11. Aí às 11 horas ele almoçava, fazia 1 hora de almoço, dormia, e meio-dia ele começava também de novo a orar. E quando chegavam às 3, 4 horas da tarde, ele tomava café, descansava uns 15 minutos, igual ele fazia no trabalho, e continuava orando até 5 horas da tarde, todos os dias. Mas aí ele percebeu que lá para o 3º, 4º dia, ele já não tinha mais o que falar, porque tudo que ele já tinha orado, ele já tinha repetido muitas vezes, e ele já não aguentava mais repetir a mesma oração, as mesmas frases, as mesmas palavras, e ele começou a ficar nervoso, a boca secava, e a inspiração começou a sumir, a cabeça dele começou a ficar cansada, a garganta ficou rouca, e ele então falou assim, olha, eu estou enganado, Deus não me chamou para isso, coisa nenhuma. Mas aí de repente, ele lendo a Bíblia, ele percebeu sobre as línguas estranhas, e ele então começou a buscar de Deus o Espírito Santo, a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, e aí ele começou a orar em línguas, e ele então começava a orar em línguas de manhã, e até na hora do almoço parava e orava da tarde até a tarde, depois do almoço até a tarde, sem parar, e foi orando, e a notícia começou a se espalhar que ele orava 8 horas por dia. E aí, então, um dia chamaram ele para um culto que teria na casa de alguém, e quando ele chega na casa desse alguém, tinha um homem que ia dar um estudo bíblico sobre o poder de Deus, e ele então estava lá explicando sobre o poder de Deus, e o David Robson estava lá sentado, observando a explicação, mas de repente, o Espírito Santo começa a falar com ele, olha, tem uma mulher aqui, essa mulher assim, ela está com muitas dores na perna, e ele via as pernas da mulher toda vermelha assim, numa visão que ele tinha, e ele então pede licença ao moço e fala assim, eu posso orar por ela? Porque Deus quer curá-la da sua enfermidade. E aí quando ele orou por essa mulher, os demônios saíram, e ela foi curada na hora. E aí começou a acontecer isso, e esse homem começou a rodar as nações, durante muitos anos, ele viajava por muitas nações pregando, e Deus curando pessoas, por causa do nome dele. Mas o nome dele trouxe ao David Robson um dom, que é o dom de línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Às vezes falta-nos habilidades, às vezes falta-nos fé, mas muitas vezes falta-nos ferramentas. Eu não sei se você tem falado em línguas. Muitas vezes eu estou orando na minha casa ali,
e eu sinto que o peso espiritual às vezes começa a querer aproximar do ambiente onde eu estou, e aí eu entro em batalha de línguas estranhas, e de repente eu vou sentindo aquela presença do mal se afastando, e a presença do Espírito Santo enchendo o ambiente, e a casa vai ficando completamente diferente, o ambiente da casa vai ficando completamente diferente por causa da presença de Deus. O texto diz: em meu nome expulsarão demônios. Temos que expulsar os demônios da casa, temos que expulsar os demônios da empresa, temos que expulsar demônios da nossa saúde, em qualquer área que seja. Se tem demônio no casamento, em qualquer área que seja, temos que expulsá-los, mas no nome de Jesus também temos que falar em novas línguas. O mesmo nome que te dá poder para expulsar demônio, te dá poder para falar novas línguas. São ferramentas que Deus quer colocar na sua mão, para que você realmente tenha êxito na sua vida cristã. Depois ele fala o seguinte: olha, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. O que Deus está querendo com essa declaração? Pegarão em serpentes. Se nós não trabalhamos no Instituto Butantan, né? Pegarão em serpentes. Então eu posso sair por aí e pegar nas serpentes? Não é bem isso que Deus quer que a gente compreenda. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto de pegarão em serpentes. Uma delas aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quando ele chega numa ilha de Malta. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. O navio naufragou e eles acabaram caindo, ficando ali debaixo de uma chuva intensa na ilha de Malta. Veio uma víbora e mordeu e picou nele, e as pessoas começaram a esperar que ele morresse. Depois você lê essa história lá no capítulo 28 de Atos. Esperaram que ele morresse, 27 ou 28. E quando ele não morreu, a Bíblia fala que eles começaram a pensar que ele era um Deus. E aí ele começou a orar pelas pessoas, e as pessoas eram curadas. É interessante que eu vejo que o diabo arma muitas ciladas para nós. As ciladas podem ser maldições que vêm para nos bloquear, que vêm para impedir o nosso crescimento. São serpentes, sempre aponta para Satanás. Alguma ação maligna, alguma cilada para te fazer cair, alguma cilada para você naufragar na fé, e ela vem para te picar. Só que você pega nela, você tem autoridade para pegar na serpente. Se alguma coisa mortífera você beber, não te fará mal algum. Isso aconteceu em muitos casos de pessoas que foram vítimas de armadilhas. Alguém preparava veneno, colocava na comida para matar o crente. Aí de repente o crente orava, agradecia a Deus pela comida, e a comida não fazia mal nenhum. Lá em Mogi das Cruzes tem até uma música antiga, mais antiga do que você possa imaginar, de um rapaz que se converteu, e a música era mais ou menos assim, quer ver? É muito antiga, hein? No Rio de Minas. A música era assim: na cidade de Mogi das Cruzes, meus irmãos, este fato aconteceu. Já viu essa música? Um jovem aceitou a Jesus Cristo, mas a sua mãe não concordou. E aí vai. A mãe desse rapaz ficou tão revoltada dele ter se convertido, isso também bem lá para a década de 40, que ela preparou um veneno, colocou na comida para ele comer e morrer, porque ela falou, e ele falou que queria ser pastor. E ela falou: eu prefiro te ver morto do que ver meu filho se tornar um pastor. E ela então preparou um veneno daquele que mata até um cavalo, colocou na comida para ele comer. E ele então chegou do trabalho, ele trabalhava em construção civil. Quando ele chegou, pegou a marmita, o prato preparado, aquele prato especial, gostoso, cheiroso. E ele então pega aquele prato, apresenta a Deus. De acordo com a história da música, ele até levantou o prato assim, agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus por aquela comida, por aquela mãe que ele tinha, pela família que ele tinha, pela nova vida que ele tinha recebido. Agradeceu a Deus e começou a comer a comida. E começou a comer, e foi comendo, e foi comendo. E a mãe dele estava lá sentada esperando ele cair duro. E quando terminou, limpou o prato todinho. Ele falou: estava uma delícia essa comida, mãe. E aí a mãe dele começa a chorar. E ela fala assim: olha, meu filho, eu coloquei
tá o veneno aí nessa comida para matar você, para acabar com você, porque eu estou muito revoltada de você ter se tornado crente, mas esse Deus que você serve tem poder. E ela então se prostrou de joelhos e se converteu a Jesus também. Sabe, queridos, a Bíblia fala, olha, se beberem alguma coisa mortífera. Sabe que o diabo vive armando ciladas para você? O diabo vive tentando te bloquear, tentando colocar uma tentação para te derrubar, tentando fechar uma porta para você desanimar, tentando te abater de alguma maneira para impedir você de avançar. Mas a Bíblia fala, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Você crê nisso? Você crê? Amém. No nome de Jesus, esse sinal vai te acompanhar. O nome de Jesus tem poder para que você expulse demônio, para que você fale novas línguas, para que você pegue numa serpente, para que, se você beber em alguma coisa mortífera, dano algum lhe cause. Depois ele fala o seguinte, olha, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É promessa de Deus. Só que acontece duas coisas. Primeiro, nem todo mundo crê nisso. Segundo, nem todo mundo que crê põe a mão sobre os enfermos. É outra coisa. Nem todo mundo crê nisso. E nem todo mundo que crê nessa palavra já teve coragem de colocar a mão no enfermo. Quando eu saí daqui no domingo à noite, eu fui lá no hospital visitar o irmão Ari, que inclusive já fez a cirurgia e já está bem, está se preparando para voltar amanhã ou no sábado. Deus atendeu a oração, glória a Deus. Mas eu cheguei lá no sábado, no domingo à noite, para orar por ele apenas e vir embora. Só que enquanto eu orava por ele, uma mulher do quarto ao lado estava com o marido sofrendo de dor desde 7 horas da manhã, uma dor assim do lado, e o médico já tinha medicado, já estava em observação, mas a dor não tinha diminuído nada. E ele estava ali desde 7 horas da manhã, já era quase umas 9h30 da noite. E diz ele com muita dor. Até para mexer assim, ele estava sentindo dor. E aí ela disse, olha, eu estava ouvindo você orar, você podia orar pelo meu marido também? Eles são de Cajuri. E eu então fui lá, depois de ter orado pelo irmão Ari, perguntei sobre a dor, ele me falou o quanto ela estava doendo naquele momento. E eu então orei por ele, e eu falei, e agora, cadê a sua dor? Ele, apalpando assim a barriga, engraçado, estava doendo agora, mas cadê a sua dor? Mas estava doendo nesse momento, o dia todo, eu não estava mentindo não. Eu falei, não, eu só quero saber onde ela está. Não sei, mas que estava doendo, estava. Você entende? Então o nome de Jesus tem poder. Ele diz, olha, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O que Deus quer que nós entendamos em relação à cura não é a dimensão da doença, não é a intensidade da dor, não é se ela é maligna ou não. Ele quer que você entenda o seguinte: o foco tem que ser o nome de Jesus, e a ação pede que você coloque a mão sobre o enfermo, que ele ficará curado. E se não ficar, pastor? Mesmo assim, coloque a mão. Coloque, porque você vai se surpreender que o nome de Jesus tem poder na sua vida. Agora, seguindo o texto, a Bíblia fala no versículo 19 e 20 o seguinte, olha, de fato, exatamente como Jesus disse, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu termino com esse texto, porque a mensagem mesmo está aqui, eu abri ela e não consegui nem olhar nela por enquanto. Eu vou te falar de uma coisa sobre isso aqui. O texto fala que Jesus foi recebido no céu depois que ele deu esses ensinamentos. Os discípulos que ouviram essa palavra, eles saíram por toda parte. Você sabe que toda parte é o lugar por onde você vai passar e vai encontrar
toda sorte de doenças. Se você for onde tiver um doente, você vai perceber duas coisas que aconteceu aqui. Uma é que Jesus cooperava com eles. Eu falei isso aqui no Tadeu um tempo atrás. E a segunda é que Jesus confirmava a palavra. Então você imagina, você indo pregar o Evangelho e Jesus coopera com você. Ou seja, Jesus é o seu ajudante na pregação do Evangelho. E aí, além do mais, ele ainda confirma o que ele disse, por meio de sinais que se seguem. É isso que ele quer que nós vivamos. Se você está na célula, se você está na sua casa, se você encontrou um amigo que está reclamando de uma doença, se você passou no hospital para visitar um amigo e de repente encontra alguém sofrendo de uma outra enfermidade, entenda uma coisa: o que Deus está querendo apenas é que você saiba que Ele está aí para te ajudar. Ah, Senhor, mas a doença é muito grave. Ele fala: não preocupa não, eu vou te ajudar. Ah, mas e se ele não ficar curado? Não preocupa não, eu quero te ajudar. Então eu quero cooperar com você. Segundo, eu vou confirmar a minha palavra com sinais que se seguirão. Olha só, existe um estudo que eu não tenho condição nenhuma de falar dele aqui agora, que ele nos mostra 100 provas da cura divina na Bíblia, 100 evidências, 100 referências poderosas. São 100 verdades que eu queria compartilhar. Claro que hoje eu não ia falar das 100, eu ia falar de umas 3 ou 4. Mas tem uma que eu quero falar com você. A primeira delas é o seguinte: a enfermidade não é mais natural do que o pecado. Isso nós precisamos saber. Do jeito que o pecado não é natural, a enfermidade também não é natural. Ela é espiritual. Deus fez tudo muito bem, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Tudo que Deus fez foi muito bom, foi perfeito. Mas o pecado adoeceu tudo que Deus criou. Então, portanto, não devemos esperar o remédio no pecado, nem na enfermidade, mas em Deus, que nos criou felizes, fortes, sadios e em comunhão com Ele. Então você não tem que esperar que o remédio para a cura, que o remédio para um milagre em alguma área da sua vida virá no pecado. Ele vem de Deus. Você aponta seus olhos para Deus. Mas vamos entender isso. Olha só, o pecado e a enfermidade entraram no mundo pela queda, pelo pecado de Adão e Eva. Portanto, devemos esperar a cura para o pecado e para a doença em Jesus. Do jeito que você vai a Jesus para receber perdão de pecados, você vai a Jesus para receber cura. Do mesmo jeito. É na mesma fonte que você vai encontrar o remédio para as duas coisas. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele fez com eles uma aliança de cura. Se você ler Êxodo capítulo 15, versículo 26, a Bíblia fala o seguinte: olha, eu não vos ferirei com nenhuma das enfermidades com as quais feri os egípcios, porque eu sou o Deus que te sara. Deus falou isso para Moisés e falou isso para toda a congregação. Se o povo andasse em aliança com ele, ele não feriria o povo com as doenças do Egito, porque ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Então, através de toda a história de Israel, do povo de Israel, nós podemos encontrar o povo de Israel caído em enfermidade algumas vezes, pestilências, e nos perguntar: mas por que? Se Deus fez uma aliança com eles, por que eles estão doentes? Aí você vai ver a história: eles pecaram contra o Senhor e as doenças vieram. Pode ver a história, sempre foi assim. Toda pestilência, toda doença, todo mal que vinha, ele sempre vinha por causa de algum pecado que eles cometeram. Então, quando eles se voltavam para Deus em arrependimento e confissão, sempre quando eles recebiam perdão dos seus pecados, as suas enfermidades automaticamente eram curadas. Tanto é que lá em Salmo 103, o texto fala assim: é Ele que sara todas as nossas enfermidades, perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, perdão e cura estão dentro de um mesmo pacote. Quando a pessoa recebe perdão, ela pode receber cura, ou da mesma maneira que ela recebe perdão, ela pode receber cura.
E assim, outras coisas, a prosperidade e a cura estão dentro do mesmo pacote, porque Deus nos deu vitória lá na cruz, por meio de Jesus, da maldição da miséria, da maldição do pecado e da maldição das doenças. São essas três coisas. Teve uma situação, eu vou até fechar isso aqui, porque eu não quero focar muito isso aqui hoje. Teve uma situação em que Israel pecou contra Deus e vieram serpentes venenosas para matá-los. E a Bíblia fala que milhares de pessoas morreram quando eram picados por aquelas serpentes. E aí, Deus fala com Moisés o seguinte: olha, eu quero que você faça uma serpente de metal e coloque no monte. Toda pessoa que for picado pela serpente, se olhar para a serpente de metal, será curado instantaneamente. E aí lá no final, lá na frente, lá quando Jesus havia nascido, ele fala o seguinte: olha, assim como Moisés levantou a serpente de metal lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A palavra é mais ou menos o seguinte: do mesmo modo que a serpente de metal curava as pessoas que eram picadas pelas serpentes, quando elas olhavam para a serpente, da mesma maneira, todas as pessoas que olham para Cristo, quando estão feridos de algum mal qualquer, eles podem receber cura instantânea, podem receber milagres, podem receber perdão de pecados, podem receber cura, podem receber libertação das misérias, da maldição, qualquer miséria que seja. Então nessa noite, o desafio de Jesus é que você coloque os seus olhos no nome dele. Muitas pessoas não são curadas, queridos, por mais que a gente não queira admitir isso, não são curadas porque não conseguiram crer. Não conseguiram crer. E você diz: pastor, mas o dia que eu fui lá na frente receber a oração, eu consegui crer realmente. Eu consegui crer. Mas não aconteceu. Não aconteceu. E eu vou te dizer uma coisa: mesmo você pensando que conseguiu crer, ainda faltou alguma substância nessa fé. Eu vou te contar uma experiência pessoal. Quando eu nasci com problema de vista, do olho esquerdo, uma catarata, que eu acredito que é uma maldição, por várias razões. E durante muito tempo, eu não queria que Deus me curasse dessa catarata. E vou te falar por quê. Porque eu gosto de usar óculos. Você acredita nisso? Aí todas as vezes que eu ia receber cura, eu ficava: mas será que eu vou ter que parar de usar óculos? Mas eu creio que o Senhor pode me curar. E não cria nada. Não cria nada. Porque, de fato, eu acostumei tanto com óculos, porque desde 11 anos que eu comecei a usar óculos, que eu achava bonito, parecia uma joia, sabe? Eu não uso cordão, pulseira, anel, nem relógio. Eu tenho um relógio lá em casa que eu jogo ele para lá de vez em quando, porque eu não gosto de nada me amarrando, no máximo um cinto. Mas o óculos eu sempre gostei, sempre achei bom, legal. E aí eu percebi que eu nunca consegui receber cura por falta de fé. Por mais que eu creia que Jesus tem poder para curar, mas parece que eu ainda não consegui liberar a fé para eu ser curado da catarata, porque eu gosto do óculos. E eu estou pensando seriamente nisso, porque se Deus quer curar, e se isso é uma maldição, eu vou ser obrigado a ficar sem óculos. Aí eu já estou entrando em acordo, eu vou comprar um óculos de sol para mim, que eu gosto de óculos de sol e não uso, por causa do grau. Então, às vezes a gente acha que crê, mas não crê nada. A gente quer crer, mas parece que falta alguma coisa. E eu já percebi que a fé, ela pede uma decisão. Ninguém pode dizer que creu sem ter tomado uma decisão. Ninguém. Imagina, por exemplo, que uma pessoa diga que foi curado, por exemplo, de uma paralisia. Qual é a evidência disso? É ele soltar as muletas e começar a andar. Sim ou não?
Se eu creio que eu fui curado, então peraí. E o primeiro passo, e o segundo passo, e até tomar coragem. Senão, não é fé. Não é fé. A fé pede uma decisão. Eu me lembro que uma vez eu estava orando a Deus a respeito de uma questão financeira. E aí eu falei: Senhor, se o Senhor realmente me der isso, eu vou dar o dízimo e mais tal valor. Falei isso no meu coração. Aí um dia Deus falou ao meu coração assim: olha, você teria coragem de dar o dízimo e o tal valor antes de eu te dar o dinheiro? Aí eu falei: ah, não, Senhor. Aí não. Mas depois eu entendi isso e eu falei: eu vou fazer isso profeticamente. Aí eu separei e dei. E aí passaram mais ou menos uns 25 dias e eu vi o milagre acontecer na minha vida. A fé pede uma decisão. Pede uma decisão. Se você está sentindo uma dor, se você encostar o pé no chão dói, então se você crer que foi curado, você vai sentar esse pé no chão, no nome de Jesus, e vai ver que ele não vai doer. Isso é fé. Ah não, eu creio que eu estou curado, mas eu não vou fazer força nenhuma, não vou fazer força nenhuma, eu vou ficar curado aqui, devagarzinho vai melhorando. Eu já orei por pessoas assim. Eu orei por um moço lá em Juiz de Fora, que eu falei com ele assim: olha, o senhor está curado. Ele estava há 2 meses sem trabalhar, 2 meses, com um problema sério na coluna. E eu fui lá na casa dele, porque o Evandro me deu o endereço dele. Eu fui lá na casa dele, cheguei lá, falei, me apresentei, conversei com ele, pedi para orar por ele, ele aceitou. E aí eu falei com ele assim: olha, o senhor vai fazer tudo que eu mandar agora, e o senhor vai ver que o senhor está curado. Aí eu falei: sua coluna dói muito? Ele falou: dói demais, dói demais. Eu não estou conseguindo trabalhar, já tem 2 meses, o meu patrão já está até brigando comigo já. Aí eu falei: então agora, no nome de Jesus, coloca sua mão lá no pé. Ele falou: ah, vou mexer com isso não, vou. Não, eu sei que Deus tem poder, e eu vou sentindo melhora, já está até melhor um pouquinho. Eu falei: não, então o senhor não está curado não, vai ficar pior. Aí eu fui conversando com ele, explicando. Eu falei: olha, o senhor só está curado se o senhor tiver coragem de colocar essa fé para funcionar. Coloca a mão no chão. Aí ele foi devagarzinho, com medo, com cuidado e tal. E ele falou: ainda está doendo. Eu falei: não tem problema não, não é em mim. Coloca a mão. Sabe o que aconteceu? E ele foi baixando a mão, foi baixando a mão, foi baixando. Daí a pouco ele falou assim: ué, rapaz, não é que eu coloquei a mão lá no chão? Eu não podia fazer isso. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. Não é que a dor sumiu? Ele é grandão, né? Eu estou curado, mulher. Falou para mim: não está doendo mais não. No outro dia esse homem começou a trabalhar de novo. No outro dia ele ainda não foi para a igreja, mas foi curado. Porque a fé pede uma decisão. Não existe fé sem decisão. Eu não sei o que uma pessoa doente vai ter que fazer, mas ela tem que tomar uma decisão, e aí ela vai ser curada. Eu tenho umas dezenas de histórias aqui, que eu vi Deus curar pessoas assim instantaneamente, porque elas decidiram colocar a fé para funcionar. Então nessa noite eu não sei como você chegou aqui, mas se você crê que precisa de cura, eu quero orar com você, porque nós vamos orar por esses sinais aqui. Nós vamos orar para você ser liberto de demônios. Se você tem sentido que tem pesadelo, que o demônio está te prendendo na cama, que você está amarrado a alguma coisa na sua vida, ou se você tem sentido que o mal que você sente é maligno, mas se você não fala em línguas, vamos orar para você falar em línguas. Eu quero orar com você nessa noite, para você receber o poder do Espírito Santo, ser curado, ou receber dom para curar outros que estão doentes, porque é para isso que Deus te trouxe aqui, ou para te curar, ou para fazer de você um homem e mulher que cure os outros. Amém? Fique de pé nesse momento. Aleluia, esse nome é poderoso. No nome de
Aleluia. Quem está doente precisa de cura agora. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu sei que o nome de Jesus tem poder. Santo nome de Jesus. Fica mais juntinho aqui no meio para mim. Quem vai receber cura? Aleluia. É o nome de Jesus. Pode juntar aqui no meio. Nome de Jesus, levanta os mortos. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Sara os feridos. Esse nome tem poder. Rebaxere cantaramanai. Rica labaxore cantaramanai. Pode vir. Se você está doente, saia do seu lugar. Esse nome tem poder. É o nome De Jesus. Você vai ser tocado pelo poder de Deus nessa noite. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Rica labarabaxere calamanai. Há poder nesse nome, Jesus. Xerebalabarrabaxere cantaramanai. Receba cura. Rebatacandarahai desuri cantaramanai. Toca, Senhor. Toca essa vida com a tua cura. Riharabandaraxere calamanai. Receba cura. Receba cura. Rica darahai. Dequerebachou rai desuri calamanai. Receba cura agora. Toca, Senhor. Shakandarahai. Rica labachone cantaramanai. Seja curado. Há poder no nome de Jesus. É o nome de Toca ela agora com tua cura, Senhor. Enfermidade, eu te repreendo. Sai! Sheketarahai de calabanai. Receba cura agora. No nome de Jesus.